Voar com um wingsuit é, na verdade, mais seguro do que parece. Não acredite em mim. Veja até ao fim. Em 2017, Fred Fugen e Vince Refet realizaram uma acrobacia alucinante. Saltaram da montanha Jungfrau, nos Alpes suíços, e voaram em direção a uma aeronave Pilatus Porter em movimento. Depois, temos a lenda italiana do wingsuit Roberta Mancino, que voou com sucesso entre dois edifícios de escritórios na cidade do Panamá em 2015. Adivinham onde encontrei estas histórias incríveis? Em sites de empresas especializadas em experiências de voo com wingsuit. Mas é claro que, para além da adrenalina e das vistas incríveis, em nenhum lugar estes sites mencionam o lado negro do voo de wingsuit. Por cada voador que plana pelas nuvens, há muitas histórias daqueles que nunca regressaram à Terra em segurança. Vai esquecer a emoção de voar à velocidade terminal, quando perceber o quão rápido as coisas podem correr mal. Como sempre, é aconselhável discrição do espectador. Este vídeo chamou a atenção de todo o mundo, porque mostra um momento realmente incrível. A 29 de setembro de 2016, Eric dos Santos, um experiente piloto de wingsuit, embarcou no que deveria ser um voo de rotina pelos Alpes franceses. No início do vídeo, quando Eric está prestes a levantar voo, tudo parece normal numa aventura que acabaria por ser tudo menos comum. Com a câmera do capacete a gravar, até demonstrou um ar casual antes da descolagem, sem saber da reviravolta dramática que o seu voo estava prestes a sofrer. À medida que subia em direção às montanhas, cobertas de neve e penhascos íngremes, a câmera captou uma descida semelhante a uma montanha-russa em direção a uma floresta verdejante. A beleza da cena era hipnotizante, com a sombra de Eric a traçar o seu caminho abaixo, numa imagem calma e serena da dança ousada entre o homem e a natureza. No entanto, apenas 51 segundos após o início do voo, a narrativa tomou um rumo chocante. O Eric perdeu altitude rápida e inesperadamente. O que deveria ser um voo de rotina quase se tornou um obituário. As imagens, diretamente da perspectiva de Eric, mostram-no a voar logo acima das copas das árvores a uma velocidade surpreendente de mais de 145 km por hora. À medida que Eric começa a abrandar, perde velocidade e altitude. Depois, acontece o pior. Bate no topo de uma árvore enquanto ainda voa a alta velocidade. A sua câmera capta o momento aterrorizante pouco antes do impacto, antes de tudo ficar escuro. De alguma forma, Eric sobreviveu milagrosamente a este encontro, mas os danos sofridos pelo seu corpo foram substanciais. A queda deixou-o com fraturas na omoplata esquerda, na parte superior do ombro esquerdo, na clavícula esquerda e 3 costelas do lado esquerdo. Sofreu ainda um hematoma no pescoço, um corte no fígado, ferimentos na cabeça e vários cortes na cabeça. Chegou a precisar de tratamento numa câmara hiperbárica para se recuperar dos ferimentos na cabeça, mas ainda teve muita sorte em sobreviver a um acidente em pleno voo usando um wingsuit sem ter de abrir um paraquedas. Eric é apenas a segunda pessoa no mundo a sobreviver a um acidente tão devastador. Voar num wingsuit, como o de Eric, implica usar um fato especialmente concebido com uma membrana de nylon que se estica entre os braços, as pernas e o corpo, criando superfícies aerodinâmicas que permitem ao voador planar horizontalmente pelo ar, imitando o voo gracioso de pássaros ou morcegos. O voo com wingsuit é especialmente popular entre os praticantes de base jumpers que procuram a forma mais pura de voo sem a necessidade de um avião. Em vez disso, escalam estruturas elevadas, como penhascos ou plataformas altas, e saltam diretamente no ar. Uma vez no ar, o controle da trajetória do voo requer movimentos precisos. Mudanças subtis nos braços ou nas pernas podem alterar significativamente a direção e a estabilidade. No final do voo, os voadores abrem um pequeno paraquedas para chegarem ao solo em segurança. Embora isto possa parecer simples, a realidade é que a técnica para controlar um wingsuit é muito complexa e requer muita habilidade e prática. Muitos paraquedistas têm dificuldade em dominar este controlo,
que é essencial para um voo seguro. Até mesmo os pilotos experientes podem enfrentar desafios devido à natureza imprevisível do desporto, onde pequenos erros de cálculo podem ter consequências graves. No entanto, nem todas as histórias de voos nas nuvens acabam em milagres como a de Eric dos Santos. Em 2018, Amy Jean Street, Hilaire Adam, uma mergulhadora de elite canadiana de 27 anos, competiu na Wingsuit Open Series. A competição atrai os pilotos de wingsuit mais habilidosos do mundo, que usam fatos de alto desempenho para competir entre si no céu. Naquele dia fatídico, Amy Jean estava a competir com outro saltador quando ocorreu uma colisão catastrófica no ar. Um dos anfitriões da competição recordou que saíram do percurso durante o salto e perderam Amy Jean e o outro saltador de vista. Tiveram um momento de instabilidade e colidiram. Se estivessem a 1 metro de distância, teriam evitado completamente e não teria sido um incidente. Foi uma combinação de diferentes fatores e azar que fez com que tudo corresse mal no momento e no local errados. Amy Jean ficou inconsciente com o embate e não conseguiu puxar a corda do paraquedas. Sem conseguir abrir o paraquedas, caiu a mais de 160 km por hora e embateu no telhado de uma casa no condado de Riverside, a cerca de 110 quilômetros a leste de Los Angeles, na Califórnia. O impacto foi devastador. Amy Jean, conhecida pelos seus mais de 1000 saltos bem-sucedidos, uma figura respeitada no wingsuit e mundialmente famosa pela sua ousadia e habilidade, morreu no acidente. O principal perigo ao pilotar um wingsuit é perder o controle, algo para o qual não se pode treinar. Os saltadores neste estado sobrevivem apenas aos caprichos dos ventos que os rodeiam e à altitude a que perderam o controlo. Os voadores de alta altitude atingem geralmente velocidades superiores a 160 km por hora. A estas velocidades, qualquer impacto com um objeto sólido, seja o solo ou uma estrutura, é extremamente severo. O corpo humano não foi concebido para suportar impactos a estas velocidades, sem causar ferimentos graves ou morte. Para Amy Jean, a colisão no ar transformou-a num meteoro humano voador. Mesmo que estivesse acordada e alerta, as probabilidades de sobreviver a um acidente a tais velocidades já eram muito reduzidas. Mas inconsciente, não teve qualquer hipótese. Num sentido muito real, a colisão selou o seu destino. Já estava perdida antes de atingir o chão. Assim, um desporto que alimenta a adrenalina e precisão recordou-nos as suas estreitas margens de erro. A 27 de julho de 2018, os céus de Boulogne-Quercy, em França, testemunharam um trágico e invulgar acidente que resultou em vários processos judiciais e numa condenação. Nicolas G., de 40 anos, era um talentoso mergulhador de wingsuit, cuja paixão pelas aventuras no céu era bem conhecida na comunidade dos desportos radicais. Naquele dia comum, Nicolas embarcou no que deveria ser outro emocionante salto de 4.300 metros. A partir dessa altura, saltou de uma aeronave Pilatus monomotor, uma escolha comum para os utilizadores de wingsuit. O mergulho começou rotineiramente enquanto ele e outro paraquedista planavam no ar. Os seus trajes davam-lhes a liberdade de planar como pássaros. O céu estava limpo e tudo parecia normal. Mas, em poucos momentos, uma estranha e desastrosa sequência de acontecimentos começou a acontecer. O piloto do Pilatus, envolvido na pressa da sequência de saltos, iniciou uma descida rápida para regressar e apanhar o próximo grupo de saltadores. Ao mesmo tempo, Nicolas, movido pela adrenalina, traçou um caminho que inevitavelmente se cruzaria com o plano descendente. O vasto céu tornou-se subitamente um palco confinado para um grave erro. O avião, com as suas asas largas a cortar o ar, estava inconscientemente em rota de colisão com Nicolas enquanto este descia. O piloto, sem saber da proximidade do paraquedista, continuou a descer. Apenas 20 segundos após o salto, o impensável aconteceu. Nicolas embateu no avião de onde tinha acabado de saltar. O impacto foi brutal e imediato.
Bater na asa do avião àquela hora e velocidade foi instantaneamente fatal para Nicholas, que perdeu a vida no impacto. Existem vários pontos críticos sobre o incidente. Primeiro, o piloto estava a pilotar o avião sem licença válida. Em segundo lugar, não houve comunicação pré-salto com o piloto, um descuido que provavelmente contribuiu para o mal-entendido fatal das trajetórias de voo. Por fim, o piloto assumiu que Nicholas e os outros paraquedistas estavam mais a sul do que realmente estavam. Este acidente horrível levou a um processo judicial, no qual os procuradores citaram o erro do piloto como a causa principal da morte de Nicholas, uma alegação que o piloto contestou, argumentando que Nicholas se tinha desviado da rota de voo pretendida, na qual não deveria estar. Acho que a minha trajetória de voo fez sentido, disse o piloto durante o julgamento, expressando que, embora o acontecimento tenha sido uma tragédia, não se considerava culpado. No entanto, o tribunal decidiu o contrário. A combinação de erro do piloto e uma licença inválida foi demasiada negligência para ser ignorada e, como resultado, recebeu uma pena suspensa de 12 meses por homicídio negligente e foi proibido de voar durante 1 ano. O mais assustador é que Nicholas foi apenas uma das 23 pessoas que morreram de base jumping em 2018. Sim, é isso mesmo, 23 pessoas. Embora este número possa parecer pequeno, quando consideramos o número relativamente pequeno de pessoas que praticam este desporto radical, a taxa de mortalidade é assustadoramente elevada. Então, por que é que as pessoas assumem conscientemente tal risco e se envolvem numa atividade tão perigosa? Para alguns, é a descarga de adrenalina que acompanha a superação dos limites da segurança. Mas para Uli Emanuele, era mais do que apenas a emoção de enganar a morte, onde cada salto poderia, realisticamente, ser o último. Tratava-se de ultrapassar os limites do que era possível no voo humano. Uli Emanuele era conhecido pela sua extraordinária habilidade e precisão nos voos de wingsuit. A sua abordagem ao desporto era quase artística, esforçando-se constantemente por aperfeiçoar a sua trajetória de voo e alcançar feitos que ninguém ousara tentar antes. Num dos seus saltos mais impressionantes, captado em vídeo, voou através de um buraco de 6,5 metros de largura numa montanha em Lauterbrunnen, na Suíça, em 2014. Este feito exigiu não só imensa bravura, mas também um planeamento meticuloso e precisão. A sua margem de erro era muito estreita, e até o mais pequeno erro de cálculo o teria feito colidir brutalmente contra as paredes da gruta de ambos os lados. Este salto, como muitos outros, foi captado com a sua câmera GoPro e foi visto mais de 1 milhão de vezes no YouTube. Uli também realizou outro dos seus sonhos sensacionais: voar através de um anel de fogo. Com a ajuda de alguns amigos, transportaram a pesada estrutura metálica para os Alpes italianos. Com um pouco de improvisação, a equipa de apoio montou tudo quando o vento abrandou, permitindo a Uli voar através do círculo em chamas, em agosto de 2016. Uli Emanuele estava nas Dolomitas, em Itália, pronto para aquele que seria um dos seus voos de wingsuit mais ousados. Escolheu uma rota particularmente desafiante que implicava voar através de uma estreita formação rochosa. Conhecido pela sua capacidade excepcional e confiança na sua capacidade de navegar em terrenos traiçoeiros, Uli não hesitou e saltou do seu ponto de partida. Voou com precisão e controlo, como já tinha feito mais de 60 vezes antes. O voo foi perfeito, captado pela sua câmera GoPro, demonstrando por que era considerado um dos melhores pilotos de wingsuit do mundo. Estava prestes a completar outro salto espetacular, mas depois, num momento de parar o coração, calculou mal. Este pequeno erro de julgamento fez com que se aproximasse muito das pedras. Perdeu o controlo e, antes que pudesse abrir o paraquedas, Uli caiu na montanha a alta velocidade. Foi um impacto devastador e, infelizmente, não conseguiu sobreviver.
Acontece que mesmo os pilotos de wingsuit mais experientes não estão imunes a acidentes, mesmo que já tenham ultrapassado limites e batido recordes anteriormente. E como prova disso, temos a história de Richard Pusser, em 2022. Pusser era um instrutor profissional de base jumping, com mais de 20 anos de experiência em paraquedismo e mais de 14 anos de experiência em base jumping. Dos vales de Los Angeles à montanha Zhangjiajie, na China, saltou para quase todo o lado. Chegou mesmo a ser cofundador de uma empresa de treino e equipamento de base jumping, chamada Apex Base, com a sua esposa. Num dia ensolarado de 7 de janeiro de 2020, Richard Pusser e o seu amigo foram para um local de saltos popular, conhecido como Super Beautiful, em Moab, Utah. Este local é famoso pelas suas vistas deslumbrantes do Vale dos Castelos, no Rio Colorado, e é um favorito entre os saltadores experientes pelo seu terreno desafiante e cenário espetacular. O plano para esse dia era realizar voos de proximidade, uma técnica utilizada por paraquedistas experientes que consideram os saltos regulares demasiado convencionais. Esta técnica envolve voar o mais próximo possível do terreno circundante. Enquanto o sol projetava longas sombras sobre o vale, Pusser preparou-se e saltou do penhasco com a sua confiança característica, voando em direção ao terreno acidentado que se encontrava mais abaixo. No entanto, nem tudo correu como planeado. O que aconteceu exatamente a Pusser naquele dia continua a ser um mistério, uma vez que as autoridades não divulgaram os detalhes ao público. O que se sabe é que um dispositivo de mensagens por satélite que transportava detectou um impacto poucos minutos após o seu salto, o que ativou um sinal de emergência SOS para as autoridades. O companheiro de Pusser, que permaneceu no topo do penhasco, também ativou o seu dispositivo de mensagens por satélite para solicitar assistência de emergência. As autoridades responderam imediatamente e, na operação de busca e salvamento que se seguiu, encontraram Pusser numa encosta íngreme, a cerca de 300 metros abaixo do seu ponto de salto e a cerca de 210 metros acima do Rio Colorado. O que aconteceu a este veterano saltador nos seus momentos finais é algo que nunca saberemos ao certo. Sabemos apenas que Richard foi encontrado morto depois desse salto e muito provavelmente terá embatido numa pedra. Mas quando se pensa que não pode tornar-se mais perigoso, há uma variação do desporto em que um grupo de saltadores realiza um voo de proximidade em vez de fazer tudo sozinho. A 23 de abril de 2014, o mundo dos desportos radicais foi abalado por uma tragédia devastadora que envolveu 3 dos mais experientes pilotos de wingsuit do mundo: Dan Vicari, Ludovic Wirth e Brian Drake. O trio, conhecido pela sua habilidade, embarcou num desafiante voo de proximidade de helicóptero no pitoresco Vale Lauterbrunnen, na Suíça. O plano era executar uma trajetória de voo íngreme logo acima de uma crista, uma manobra que exigia uma execução perfeita devido à proximidade do terreno. Infelizmente, ocorreu um erro de cálculo crítico durante a descida. O seu objetivo era voar sobre uma crista íngreme que os levaria a uma área de aterragem mais adequada. No entanto, calcularam mal a rota de voo, o que os levou inesperadamente a contornar a crista, encontrando apenas terreno plano, sem áreas adequadas para aterragem ou manobras seguras. Um cenário extremamente perigoso para os pilotos de wingsuit que dependem de descidas mais íngremes para manter a sustentação e o controle. Numa tentativa desesperada de corrigir o seu rumo, fizeram uma curva apertada para a esquerda, visando uma parte mais íngreme do terreno que estava inicialmente escondida pela crista. Esse foi o seu erro fatal. A mudança repentina de direção deixou-os muito perto do chão e caíram muito rapidamente. Tragicamente, todos os 3 pilotos calcularam mal a altitude e a distância ao solo. Drake estava a pouco mais de 10 metros de alcançar a segurança da encosta quando caiu catastroficamente, enquanto Wirth perdeu o impacto por apenas 3 metros. O impacto foi severo e instantâneo. Vicari e Wirth perderam a vida no local,
e Drake não resistiu aos ferimentos 4 dias depois. Mesmo para um desporto conhecido pela sua elevada taxa de mortalidade, a notícia da tripla tragédia chocou toda a comunidade de pilotos de wingsuit. E, no entanto, apesar dos perigos e dos lembretes preocupantes de quão implacável é este desporto, continua a prosperar, uma vez que os entusiastas de todo o mundo são perpetuamente atraídos pela emoção de voar, mesmo com os riscos muito reais de que esta possa ser a última coisa que farão. É claro que neste vídeo compilei para vocês exemplos dos ferimentos e mortes mais horríveis que ocorreram durante os voos de wingsuit. Devo salientar que os incidentes fatais ocorrem aproximadamente uma vez a cada 600 saltos base com wingsuit, o que o torna significativamente mais arriscado do que o paraquedismo, onde a taxa de fatalidade é de aproximadamente 5 a cada 100 mil saltos. Então, quão seguro é voar com um wingsuit? Pode ser mais seguro do que parece. Para colocar isto em perspectiva, entrar num carro e conduzir hoje em dia pode ser ainda mais perigoso, com 1 em cada 147 acidentes de viação a resultar em morte. Curiosamente, apesar dos elevados riscos, o fascínio por este desporto continua entre muitos aventureiros. E claro, estas estatísticas provêm de estudos e relatórios abrangentes sobre o desporto. Teria coragem de voar com um wingsuit depois de ver isto? Obrigado por assistir e vemo-nos no próximo vídeo. Seja corajoso e viva com coragem.